Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Girotocast. Fica ligado aí nas próximas temporadas, nos próximos episódios, a gente vai falar muito sobre negociação, vai falar muito sobre vendas, a gente tá com um conteúdo maravilhoso, muito bacana para vocês. E hoje o nosso conteúdo a gente vai falar um pouco sobre carisma. Por que é que o carisma vende mais do que técnica? Quer dizer, será que carisma vende mais do que técnica? Por que é que eu tenho que ter um carisma para vender? Se eu não for uma pessoa carismática, eu vou vender? Se eu for uma pessoa carismática, de fato, eu vendo mais? Sim, se você tiver um carisma, você vai vender muito mais do que as técnicas que você tem. Te dá uma dica já de antemão, aumenta o teu carisma. Wagner, como é que eu faço para aumentar o meu carisma? Carisma já vem de berço, carisma eu já tenho que ter, eu consigo treinar ser carismático? Sim, carisma é uma habilidade. Carisma é uma palavra grega que quer dizer graça ou favor. É uma habilidade que você constrói. Então, você ser uma pessoa carismática, você pode construir sim. Como é que eu construo o carisma? Você vai ter mais empatia com as pessoas, você vai se importar mais com as pessoas. Como é que eu utilizo na venda um carisma, Wagner? Vou te dar um exemplo. Você pode ser uma pessoa carismática, você pode treinar o carisma? É claro que sim, claro que pode treinar o carisma. Carisma é uma habilidade e essa habilidade você pode construir com o tempo. Por que é que carisma vende mais? Porque as pessoas compram primeiro você e depois elas vão comprar o seu produto. Ou seja, elas precisam comprar primeiro o que elas veem de você, a sua postura, o seu aperto de mão, o seu olhar, o seu olho no olho. Não é o que você fala, é como você fala. Não é o que você faz, e sim como você faz. Então tudo isso vai contando um pouco de você na trajetória da venda, na trajetória da negociação. Se importe bastante com a sua postura, se importe bastante com o seu tom de voz, se importe bastante com o seu aperto de mão, se importa muito da forma que você está olhando para o seu cliente. É um olhar com superioridade? É um olhar com arrogância? É um olhar mais carismático? É um olhar mais amistoso? Isso tudo faz a diferença. 70% da venda não é o que o seu consciente fala. 70% da venda está no inconsciente. É aquilo que eu falei para você. É muito mais importante como você faz do o que você faz. É muito mais importante da maneira que você fala, se a voz é uma voz suave, se a voz é uma voz agressiva, se a voz é uma voz doce, se a voz está transmitindo credibilidade, fala muito mais do que o que você está falando. Então se preocupe muito, mais uma vez, com a sua postura. Postura de fala, postura de você chegar até o cliente, de você se prostrar na frente do cliente. Eu tenho uma técnica, por exemplo, que quando eu chego na frente do meu cliente, eu não sou um vendedor que usa uma pasta. Eu não gosto da pasta, eu não gosto daquela pasta de mão. Eu acho que aquela pasta, ela demonstra muito aquele antigo vendedor tirador de pedido. E isso não me agrada muito. Eu já chegar com uma posição, com uma postura na frente de um cliente meu, já demonstrando que eu quero vender alguma coisa, me passam algo que não é legal e eu nunca fiz isso. Então, o que eu gosto de fazer? Eu vou com a mochila. Eu sempre vou com uma mochila nas costas, onde eu não boto as duas alças, isso é muito importante. Eu não venho da escola, né? Tô vindo do campo, então eu boto uma mochila com uma alça só, uma mochila bonita, uma mochila elegante, transmita um pouco de você também. Uma mochila bonita, uma mochila de couro, tem tantas mochilas bonitas que você pode usar hoje. Você fala, Wagner, você tá falando da mochila, o que a mochila tem a ver? Tem tudo a ver com a sua postura. Tem tudo a ver da forma que o cliente vai ver você primeiro. Como é que você quer que o cliente te veja? Você quer que o cliente já expurgue você num primeiro momento? Ou você quer que ele de verdade já te acolha num primeiro momento? Então, a primeira visão que ele vai ter de você vai ser a visão de acolhimento ou vai ser a visão de repugnância. E isso
Conta muito. Conta muito a tua vestimenta, por exemplo. A roupa que você está vestindo. A gente vai falar sobre isso, sobre como você deve se comportar com o cliente em vários ambientes. Tem ambientes que você deve usar uma roupa, camisa polo, uma calça jeans, mas tem ambiente que você deve ir de terno. E agora, o ambiente do terno, usar no ambiente da polo não vai te servir. O ambiente da polo, usar no ambiente do terno também não vai te servir. Mas isso é uma coisa para outros podcasts lá na frente. Hoje a gente está falando de carisma. Como é que eu me vendo primeiro para depois poder vender o meu produto. Você se vende primeiro se você tiver um bom carisma. Se você tiver coisas que agradem o seu cliente antes do seu produto. Isso é fundamental para quem quer vender mais e melhor. Para quem não só quer tirar pedido. Aquela pessoa, aquele vendedor que é o tirador de pedido, não tem necessidade. Ele não precisa vender nada primeiro. O cliente está comprando o preço. É aquele único vendedor que tem aquela mercadoria. Então você não precisa cuidar de nada disso. Só que hoje em dia o mercado está cada dia mais competitivo, está cada dia mais acirrado as vendas e os produtos são cada vez mais iguais. E se você não tiver um diferencial de você mesmo, quem disse que ele vai comprar de você e não vai comprar do teu colega? Quem disse que ele vai ficar fiel a você e não vai partir para uma outra pessoa, para uma outra empresa? Quem diz isso é você. Por que ele tem que comprar de você? Porque você é você. Você é insubstituível. Só existe um de você. E se você tiver algo diferente para vender para o seu cliente, ou se você já vendeu você para o seu cliente e se manter assim, ele dificilmente vai buscar outro concorrente seu por coisas de valores, por exemplo, por diferenças poucas de valor. A não ser que seja uma diferença muito grande de valor, a tua empresa, o teu negócio não conseguiu manter o valor, aí talvez ele vá buscar fora. Mas se for por diferença pouca de valor, ele não vai fazer isso. Ele vai querer você, porque você tem algo diferente que a outra pessoa não tem. Estava falando da mochila. A mochila é o primeiro. Eu uso a mochila porque eu gosto de chegar na frente de um cliente como um amigo. Não vejo que o amigo vai na casa de um outro amigo com uma pasta. Mas eu vejo muitas das vezes amigos chegando na casa de amigos com uma mochila. E isso muda tudo. Como eu me posiciono na primeira vez, no primeiro olhar que o cliente tem. O aperto de mão. O aperto de mão é muito importante. Eu vou te dar uma técnica que eu uso. Eu não costumo dar a mão simplesmente assim. Eu costumo pegar a mão do cliente e fechar com a outra mão e me posicionar um pouco, me prostrar um pouco na frente do cliente para demonstrar a ele que eu estou submisso a ele, que eu sou uma pessoa que estou lá para servi-lo e não que eu estou lá, eu sou uma pessoa que quero ser servido. Então eu me posiciono numa postura de serviço. Qual que é a postura de serviço? Eu pego a mão do cliente, aperto não tão leve e também não tão apertado, me posiciono a outra mão na mão dele e me prostro um pouco. Olho pro olho dele e falo, muito obrigado por me receber. Obrigado por me receber na sua casa, obrigado por me receber no seu local. Eu falo algo direcionado olhando pro olho dele, mas um pouquinho abaixado para me pôr numa posição de serviço. Isso demonstra muita coisa sobre mim. Demonstra a minha gratidão por estar lá, demonstra que eu quero servi-lo, demonstra que eu quero agradá-lo. E isso entra na cabeça do cliente antes mesmo do produto. Isso vende antes mesmo do produto. Tá vendo que eu não apresentei nenhum produto ainda? Eu não apresentei nada para o cliente e eu já estou vendendo? O erro da maioria dos vendedores é achar que a gente vende no final, lá no fechamento do negócio. E tá errado. O fechamento do negócio é o resultado do que você já fez até lá. Se ele vai fechar ou não, já está escrito, já está determinado. Se ele vai finalizar com você o pedido ou não, já está determinado. Como que foi determinado isso? Lá no início. Quando você chegou no seu cliente, quando você apertou a mão do seu cliente, quando você conversou com o seu cliente. Quer ver outra coisa? Olho no olho. Você fala olhando para a parede ou você fala olhando para o seu cliente? Você fala olhando no olho do seu cliente ou fala olhando na camisa do seu cliente? Você presta atenção de verdade no que ele fala ou não? Ou você está pensando no que você vai falar e deixando com que todas as informações que ele passe para você passe despercebido, porque você está muito mais preocupado do que o que você tem para falar para ele do que de verdade o que ele está falando para você. O vendedor que vende mais é o vendedor que fala menos. Então, se você fala mais do que o seu cliente sabe muito mais de você do que você dele, aonde devia ser o contrário. Você tem que saber muito mais do que o seu cliente, deixando ele falar mais do que você, porque você vai receber todos esses argumentos que ele vai falar para você e você vai usar como argumento de fechamento de venda. Tem muitas coisas preciosas que os clientes falam numa conversação, numa conversa.
Você tem 2 ouvidos para ouvir, uma boca para falar, então fala menos, ouve mais e você vai ter mais sucesso. Eu vejo muitos vendedores preocupados para ir até a venda, o que eu vou falar. É bom estudar o seu produto, é bom estudar o seu mercado, é bom estudar o seu cliente, é claro que é muito bom. Mas não se preocupe muito em falar, se preocupe muito mais em ouvir do que em falar. As pessoas estão muito mais querendo falar delas do que ouvir das outras pessoas. É muito mais agradável eu contar um pouco da minha história, eu contar um pouco da minha vida, do que eu escutar de você, da sua vida e da sua história. Então, quando você estiver na frente de um cliente, pensa nisso. Pensa que você escutando ele, você ouvindo ele, você vai tirar muita informação que você pode usar no fechamento da venda. Então não se preocupa muito em falar. Deixa ele falar, usa isso como argumento de fechamento de venda. Fora aqui, a forma que você está recebendo, você está ouvindo esse cliente falar, importa muito. Qual que é a tua postura? Como é que você está olhando para esse cliente na hora que ele está falando com você? Ele está contando uma história de vida, por um exemplo. Ele está contando uma viagem, por um exemplo. Eu vou te falar o que eu faço. Eu viajo com ele. Eu não estou preocupado com o que eu vou falar depois. Eu não estou preocupado com o que o ambiente em torno está me dizendo. Eu estou preocupado com o meu cliente. Eu preciso ouvir dele aquela história, porque é importante para ele, agora se tornou importante para mim também. Então, para ser importante para mim, eu tenho que demonstrar. Como é que eu vou mostrar para o meu cliente que essa história que ele está me contando está tendo relevância para a minha vida? Eu tenho que demonstrar. Como que eu demonstro isso? Eu demonstro nas minhas expressões, nas expressões faciais, como eu estou emprestando atenção nessa fala que ele está tendo comigo. Eu estou desligado? Estou olhando para o teto, para o ar-condicionado? Estou olhando para a produção? Ou estou olhando para você? Estou olhando para o cliente? Estou olhando e prestando atenção de verdade no teu olho e estou fazendo sinal com a cabeça. Se talvez é alguma coisa dramática, eu falo, meu Deus, caramba, isso passa, é verdade. Quer dizer, eu não falo, mas eu simplesmente mostro para ele que eu estou de acordo. Eu estou em rapport com ele. Eu me debruço na mesa, eu presto de verdade atenção no que ele está falando. E o cliente percebe. Você percebe. Quando você está falando com alguma pessoa, você percebe, de fato, se ela está dando interesse no que você está falando ou se ela não está nem um pouco interessada. O olhar dela mostra, a postura dela mostra. Então não seja você aquele amigo, porque você está fazendo amizade com o seu cliente para depois vender para ele. Cliente não compra de vendedor, cliente compra de amigo. Põe isso na sua cabeça. Não adianta você levar uma postura de vendedor, porque está cada vez mais difícil você vender com a postura do vendedor antigo, ou não existe mais essa posição, não existe mais essa possibilidade. E entenda que você tem que ser um amigo. Um amigo é um bom ouvinte. O amigo é aquele que se interessa, aquele que se importa de verdade. Então, para você ser uma pessoa carismática, você tem que treinar um pouco dessas habilidades. Então, se preocupe muito mais com a sua postura, se preocupe muito mais com o seu olhar, se preocupe muito mais com como você vai fazer do que o que você vai fazer. Se preocupe muito mais do que como você vai falar, se a fala vai ser uma fala branda, se a fala vai ser uma fala agressiva. E se molde ao seu cliente. Você tem um tempo. A venda, ela não é um bicho de 7 cabeças. A venda não é uma coisa que é impossível de se fazer. A venda é uma amizade, gente. A venda é uma conversa. A venda tem que ser uma coisa tranquila. O teu cliente tem que ver que você está tranquilo. Na hora de passar o preço, você tem que estar tranquilo. A gente vai falar muito sobre isso. A tranquilidade demonstra quem você é e como você está. Você tem segurança naquilo que você está fazendo? Se você não tem segurança, estuda mais, conhece mais, estuda um pouco mais sobre o mercado, estuda um pouco mais sobre o teu produto, estuda um pouco mais sobre o seu cliente e chegue na frente do seu cliente com segurança. Se você tiver segurança, você vai ter tranquilidade. Se você tiver tranquilidade, você não tendo esse carisma automático, você consegue buscar isso como uma habilidade e transferir isso para o seu cliente. Então você vai aprender e vai transferir. Vai ter o conhecimento e transferir esse conhecimento nas próximas falas com o seu cliente. Isso vai ser tão natural, tão normal, vai sair com tanta tranquilidade que isso vai ser de você. Daqui a pouco você vai treinar 1, 2, 3, 4, 5 vezes e vai ser natural para você. Você não vai mais ter que treinar isso. Me lembro que eu fiz uma venda para um cliente e fui entregar. Quando eu fui entregar
essa mercadoria, esses produtos que eu vendi para um cliente, eu fui lá, instalei o produto, eu gosto de instalar o próprio produto para o cliente, então é uma forma que eu tenho de criar um rapport melhor, é uma forma que eu tenho de criar amizade, é uma forma que eu tenho de criar recorrência com esse cliente, quer dizer, eu quero que ele compre mais de mim, então eu preciso estar mais próximo dele, demonstrar mais segurança, então eu faço essas coisas. E aí eu fui entregar para esse cliente, fui fazer a montagem desse produto para esse cliente e no final era na casa da mãe dele e ele estava com um problema no encanamento da torneira da pia. Ele deixou lá fechado para me atender e depois que a gente entendeu, ele falou, eu tenho que arrumar o encanamento para minha mãe. Eu falei, eu te ajudo, eu vou lá te ajudar. Peguei, me abaixei embaixo da pia, comecei a consertar, ele falou, não precisa, imagina. Eu falei, pode ficar tranquilo. Ele falou, você já fez isso? Eu falei, não, mas eu te ajudo. Você já fez? Eu também não, então vamos fazer junto. Pronto. E aí lá a gente começou, deu risada, acertamos, erramos, eu abri no negócio lá, a água escorreu mais do que devia, mas ajudei. Acabei ajudando, acabei fechando, acabei tapando aquele vazamento, acabamos instalando a torneira nova, a mãe dele estava lá, ficou um clima muito agradável, foi um clima de muita risada, foi um clima de muita descontração, e aí acabou que esse cliente virou um cliente meu recorrente. Além de ter virado um amigo que eu tenho numa das prateleiras de cima hoje, ele virou um cliente recorrente. Não tem um produto que eu tenha, não tem um negócio que eu tenha para oferecer para ele que ele não compre de mim. Claro, tudo tem relevância para ele, tudo acrescenta na vida dele. Todos os produtos que eu levo para ele acrescentam na vida dele. Mas hoje ele não compra mais de um vendedor. Hoje ele compra de um amigo. Então, pensa nisso quando você for na casa de um cliente. Não veja ele como um número. Não veja ele como o dinheiro que ele vai poder oferecer para você ou dar para você. Veja ele como um amigo. Quanto mais você vê esse cliente como um amigo, mais você vai se tornar agradável aos olhos dele e mais ele vai criar intimidade, simpatizar com você e mais ele vai comprar de você. Não se preocupe lá no cliente somente para vender. Você fala assim, poxa vida, Wagner, mas eu não sou tão habilidoso do que aqueles vendedores que já têm anos de experiência, já tem um produto com muito maior nome do que o meu. O meu tem a mesma qualidade, mas eles têm muito maior nome do que o meu. Então eu não vou atrás daquele cliente, eu não vou até aquele grande cliente porque eu tenho receio, porque eu tenho medo, porque eu tenho dúvida, porque eu não tenho a mesma postura do que aqueles vendedores, porque eu não tenho a mesma fala, eu não tenho a mesma habilidade, eu não tenho a mesma técnica. Vai e dá o teu melhor. Seja você, seja simples, seja amigo do teu amigo, não seja vendedor do teu cliente, porque quem sabe aquele grande negociante, aquele grande empreendedor que está comprando aquela mesma mercadoria que você tem, ele não está precisando de uma mercadoria, ele está precisando de um amigo, ele está precisando de alguém que atenda ele melhor, que atenda ele bem, que entregue algo que talvez o grande vendedor não está mais preocupado em entregar, que é a sua amizade, o seu ouvido, que é o seu conhecimento, mas o seu conhecimento não para vender algo, o seu conhecimento para ajudar e não para extrair, e sim para ajudar. Quanto mais você estiver aberto a ajudar o teu cliente com o que ele tiver para oferecer para você, muitas vezes o teu cliente não está num bom dia e você dá uma animada no dia dele. E essa animada que você dá no dia dele convence ele a comprar de você e não do seu concorrente. Então, quando você tiver dúvida de ir num cliente e você só tiver o seu carisma e você só tiver a sua boa vontade de você levar aquele seu produto para o cliente e você achar que o seu produto não é o mais falado, não tem a melhor marca, porém ele tem uma boa qualidade, você consegue garantir essa boa qualidade, vai com o seu carisma. Porque carisma vende muito mais do que técnica. Pode ter certeza que os grandes vendedores de hoje, que estão aí nos top 10 do mundo, eles têm muito mais carisma do que técnica. Porque os mesmos produtos que esses grandes vendedores vendem, outros menores vendedores também vendem. E por que eles são grandes vendedores e os outros são pequenos vendedores? Porque eles têm algo diferente. E o que é algo diferente? É a pessoa. É a pessoa. E isso ninguém consegue tirar de você. Eu comecei falando, você é especial, você é único e por isso sim, você pode vender muito mais do que aquele grande vendedor. Ou você pode ser melhor do que qualquer um. É só você acreditar. Acredita em você. Acredita que você pode fazer muito mais.
acredita que você pode fazer melhor, acredita que você pode entregar algo que outra pessoa ainda não conseguiu entregar para esse cliente. E vai à luta. Eu costumo dizer, para de mimimi e vai pro pau. Faz o que tem que ser feito. Pega o seu melhor sorriso, coloca no rosto, veste a sua melhor roupa, se posiciona, leva a tua melhor postura e leva tudo isso pro teu cliente. E isso vende. Vai fazer amigo, não vai trazer cliente, vai fazer amigo. Você vai chegar em casa com muito mais venda do que se você saísse de manhã cedo e fosse buscar cliente. Não se preocupe em buscar cliente. Vai fazer amigos. Fazendo amigos, você faz negócios. Agora, muitas das vezes, querendo levar um negócio, você não faz amigos. Não se preocupa, porque Deus vai colocar as pessoas certas no teu caminho. Na hora que você precisar, vai com coragem, vai com firmeza, com o teu melhor carisma, com a tua melhor boa vontade. Vai levando o melhor para o teu cliente e Deus vai colocar as pessoas certas no teu caminho para você poder prosperar e melhorar cada dia mais a tua vida. Obrigado a todos, eu agradeço a todos vocês por estarem aqui conosco. Fica ligado, nos próximos Girotocast a gente vai ter muito mais ensinamento, muito mais aprendizado aí para vocês e a gente vai conseguir com certeza evoluir muito juntos. Fique com Deus, muito obrigado.